Você já teve aquela sensação estranha de que há algo no mundo que simplesmente não faz sentido? Algo tão fora do comum, tão enigmático, que nem mesmo os maiores cientistas, com toda a sua tecnologia e conhecimento, conseguiram explicar? Pois, mesmo com toda a evolução da humanidade, ainda existem mistérios tão profundos, tão perturbadores, que desafiam absolutamente tudo o que conhecemos sobre a história, a ciência e até mesmo a lógica. Prepare-se agora para mergulhar em um universo sombrio de enigmas reais. Casos com testemunhas, documentos, provas, e nenhuma resposta. Esses são os top 10 mistérios da humanidade que ninguém conseguiu explicar. Mas cuidado! Alguns desses mistérios podem mexer com a sua mente de um jeito que você nunca imaginou. 10º lugar. O Manuscrito de Voynich, o livro que ninguém consegue ler. Imagine abrir um livro e não entender absolutamente nada. Nem a língua, nem os símbolos, nem os desenhos. Um livro inteiro, recheado de ilustrações de plantas que não existem, símbolos completamente fora de qualquer padrão conhecido, e uma linguagem que simplesmente não pertence a nenhum idioma humano já registrado. Esse é o Manuscrito de Voynich, encontrado em 1912, mas datado de mais de 500 anos atrás. Diversos especialistas já tentaram decifrar, criptógrafos de elite, estudiosos de línguas mortas e até programas de inteligência artificial. Nada. Nenhuma tradução confiável. Será que estamos diante de um código tão complexo que supera até mesmo as mentes mais brilhantes? Ou seria uma linguagem alienígena, um diário de outra civilização, ou uma farsa tão bem feita que ninguém conseguiu desmascarar? 9º lugar. O incidente do voo MH370, um avião que sumiu sem explicação. Em 2014, o mundo inteiro parou para acompanhar um dos desaparecimentos mais inacreditáveis da era moderna. O voo MH370 da Malaysia Airlines, com 239 pessoas a bordo, simplesmente desapareceu dos radares. Sem sinal de socorro, sem rastro, sem explicação. Nem radares militares, nem satélites, nem as maiores operações de busca do século conseguiram encontrar o avião por completo. Apenas pedaços foram descobertos, anos depois, em locais distantes uns dos outros. Como um avião comercial de grandes proporções pode simplesmente evaporar em pleno século XXI? As teorias vão de falha mecânica a sequestro, passando até por interferência externa e fenômenos inexplicáveis. Mas a verdade é que, até hoje, não há nenhuma resposta definitiva. Apenas silêncio e especulações. 8º lugar. As linhas de Nazca, desenhos gigantes feitos para quem? Em pleno deserto do Peru, há figuras imensas desenhadas no solo seco. São linhas tão grandes que só podem ser vistas do alto, formando imagens perfeitas de animais, formas geométricas e padrões simétricos. O mistério? Essas linhas foram criadas há mais de 2000 anos, por civilizações que não tinham nenhum tipo de tecnologia de voo ou visão aérea. Como eles conseguiram desenhar com tamanha precisão, sem poder observar o resultado final de cima? E por que fariam isso, se ninguém da época podia sequer enxergar o que estavam criando? Teriam sido mensagens para os deuses? Um calendário astronômico avançado? Ou marcas deixadas intencionalmente para algo, ou alguém que vinha do céu? O fato é que nenhuma dessas hipóteses foi provada. E quanto mais se tenta estudar as linhas de Nazca, mais perguntas surgem e menos respostas aparecem. 7º lugar. A morte no Passo de Atlov, um acampamento e 9 mortos sem explicação. Em 1959, um grupo de 9 alpinistas experientes desapareceu em uma região remota e gelada dos Montes Urais, na Rússia. Dias depois, os corpos começaram a ser encontrados e o cenário parecia saído de um filme de terror. As barracas estavam rasgadas por dentro, como se tivessem sido abertas às pressas, de dentro para fora. Alguns dos corpos estavam sem roupas, em meio à neve. Outros tinham fraturas internas tão severas que só poderiam ter sido causadas por algo com força extrema, mas sem sinais de trauma externo. Um deles estava sem a língua. Até hoje, não há uma explicação oficial aceita. Fala-se de avalanche, testes militares secretos, até de forças sobrenaturais ou entidades desconhecidas.
O governo russo evita tocar no assunto. E o caso, mais de 60 anos depois, ainda é um dos maiores mistérios não resolvidos da história moderna. Sexto lugar. O menino de Somerton, um corpo, um código e nenhuma identidade. Na Austrália, em 1948, o corpo de um homem foi encontrado em uma praia, deitado como se estivesse apenas dormindo. Vestia um terno elegante, não tinha documentos, e nenhum sinal visível de ferimentos. A polícia não conseguiu descobrir quem ele era, nem como morreu. No bolso, havia apenas um papel com as palavras Tamam Shud, que significa terminado em persa. Dias depois, um livro de poesia com códigos criptografados foi encontrado no carro de um morador local. Esse livro tinha ligação direta com o corpo e continha um número de telefone. Apesar disso, a identidade do homem nunca foi confirmada. Nem mesmo testes modernos de DNA trouxeram respostas claras. Quem era ele? Um espião? Um agente secreto? Ou alguém envolvido em algo muito maior do que imaginamos? Quinto lugar. Os círculos nas plantações, arte, alienígenas ou outra coisa. Na década de 70, começaram a aparecer padrões complexos e gigantescos em plantações no interior da Inglaterra. Formas geométricas perfeitas, feitas aparentemente da noite para o dia, sem que ninguém visse ou ouvisse nada. Muitos foram desmascarados como fraudes feitas por humanos, mas outros continuam sem explicação até hoje. Alguns desses círculos apresentavam alterações nas plantas em nível microscópico como se tivessem sido expostas a radiação ou calor intenso, e sem marcas de pegadas ou equipamentos por perto. Em alguns casos, o solo parecia ter sido pressionado de forma uniforme, impossível de ser reproduzida manualmente. O que causa esses fenômenos? Seriam mensagens de outras civilizações? Testes com novas tecnologias? Ou algo ainda mais misterioso que foge completamente da nossa compreensão? Quarto lugar. O Triângulo das Bermudas, onde coisas somem sem deixar vestígios. Existe uma área no Oceano Atlântico, entre a Flórida, Porto Rico e as Ilhas Bermudas, conhecida por um histórico assustador de desaparecimentos. Aviões e navios somem sem explicação, deixando para trás apenas o mistério. Muitos relatos falam de bússolas que enlouquecem, luzes misteriosas no céu e até nuvens que aparecem e somem em segundos. Em diversos casos, as comunicações pararam abruptamente, sem qualquer pedido de socorro. O local ficou conhecido como Triângulo das Bermudas. Ao longo das décadas, surgiram dezenas de teorias, campos magnéticos desconhecidos, abduções, portais dimensionais ou simplesmente falhas naturais mal compreendidas. Mas nenhuma dessas teorias foi provada. E a cada novo desaparecimento, o mistério só se aprofunda ainda mais. Terceiro lugar. As luzes de Sdalen, um show de luzes que desafia a ciência. Na Noruega, em uma pequena região chamada Sdalen, ocorre um fenômeno que intriga cientistas e moradores há décadas. Luzes coloridas, flutuantes e em movimento aparecem no céu, às vezes se dividindo, outras vezes desaparecendo repentinamente. Cientistas instalaram câmeras, sensores e radares para tentar entender o que causa essas luzes, mas até hoje ninguém consegue explicar sua origem ou comportamento. Não são meteoros, aviões, drones ou gases naturais conhecidos. Algumas dessas luzes parecem desafiar as leis da física, mudando de direção instantaneamente e se comportando de forma completamente fora do comum. O fenômeno é real, documentado e continua sendo um dos grandes mistérios que desafiam a ciência. Segundo lugar. O caso dos gêmeos Pollock, reencarnação ou coincidência impossível? Na Inglaterra, duas irmãs gêmeas nascidas em 1958 começaram a descrever com detalhes a vida de duas irmãs que haviam morrido um ano antes do nascimento delas. Essas meninas falavam de brinquedos, lugares e memórias que pertenciam às garotas falecidas, irmãs mais velhas delas mesmas. Quando visitaram a antiga casa dessas irmãs, reconheceram cômodos e objetos que nunca tinham visto pessoalmente. O caso intrigou psicólogos, parapsicólogos e investigadores do mundo inteiro. Seria uma simples coincidência ou um indício real de reencarnação? Até hoje, ninguém tem uma resposta definitiva,
e o caso dos gêmeos Pollock continua sendo um dos maiores enigmas da mente humana. Primeiro lugar. O Código Voynich revisitado, um segundo manuscrito encontrado? Recentemente surgiram rumores de que outro manuscrito semelhante ao manuscrito de Voynich foi encontrado, contendo o mesmo tipo de escrita incompreensível, símbolos e ilustrações impossíveis. Alguns acreditam que seja uma continuação do original, enquanto outros suspeitam que seja uma tentativa moderna de imitar aquele mistério. O mais intrigante é que algumas imagens parecem prever eventos que aconteceram muito depois da data estimada de criação do manuscrito. Isso levanta uma pergunta assustadora: será que estamos diante de uma inteligência por trás desses livros que a humanidade ainda não consegue compreender? Ou será apenas mais uma obra de arte misteriosa sem explicação? A verdade é que o mundo é muito mais misterioso do que gostamos de admitir. Por trás da tecnologia, da ciência e da lógica, existem segredos que nos lembram quão pouco sabemos sobre o universo e sobre nós mesmos. E se esses mistérios não forem apenas coincidências? E se forem pistas de algo maior? Se você ficou até aqui, comenta "Mistério Revelado" para eu saber quem realmente está atento. E se quiser uma parte 2 com mais enigmas que desafiam a realidade, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até o próximo vídeo, se nada estranho acontecer até lá.